Hoje, nosso primeiro vídeo sobre visualização de dados. Já abri aqui meu documento R Markdown no RStudio. Vamos ver como está esse cabeçalho aqui. O título, o subtítulo, o autor, que sou eu. Em vez de e-mail, coloquei o endereço do meu site. Data. A data é um string. Mas este string tem um comando em R, por isso estes apóstrofes. O comando em R pede para formatar a data do sistema de acordo com este string aqui, dia, mês e ano. A língua do documento e aqui neste campo output as especificações do documento de saída, HTML. Um tema. Existem vários temas para o HTML produzido por R Markdown. Você pode consultar este URL para saber mais sobre eles. O estilo de destaque de código. Um arquivo CSS que eu escrevi para ajustar a aparência do HTML. Faz poucas coisas, tipo colocar sombra nas imagens, coisas assim. Toque, tabela de conteúdo, sumário, verdadeiro, a profundidade do sumário. Eu peço para que as seções sejam numeradas, a largura e altura das figuras, dos gráficos gerados, a legenda. E self-contained significa que o HTML vai ser autocontido. O arquivo HTML vai conter tudo. Agora, nosso chunk de setup. O que eu faço nesse chunk de setup? Defino as opções para todos os chunks do documento. Echo significa que cada chunk, o código de cada chunk vai ser incluído no documento HTML de saída e o alinhamento das figuras vai ser centralizado. Aqui eu carrego uma biblioteca que serve para gerar tabelas, embora aqui eu acho que neste documento nós nem vamos usar essa tabela, eu acho. Não, nós não vamos usar. Então posso muito bem colocar um comentário se eu quiser. Uma outra biblioteca que serve para produzir sumários de conjuntos de dados. Nós vamos usar essa biblioteca lá embaixo. Aqui eu peço para que a biblioteca seja carregada, defino algumas opções específicas desta biblioteca. Depois, a nossa biblioteca favorita, Tidyverse, que serve para fazer tudo com os conjuntos de dados. E que inclui também o ggplot, que é um pacote dedicado a fazer gráficos, que nós vamos usar muito hoje. Aqui, além de carregar a biblioteca, eu peço para definir umas opções de aparência dos gráficos. São opções que são as minhas preferências. Você pode modificar, incluir outras opções, ou mesmo deletar todo esse bloco, caso você queira que os seus gráficos tenham a aparência default. E por último, um chunk em JavaScript. Percebe que os chunks anteriores tinham a letra R no início, logo depois da chave. Mas este aqui tem as letras JS, significa que tudo que está dentro deste chunk é JavaScript. O nome desse chunk é JavaScript init, ele também não vai ser impresso no HTML de saída, e é só uma funçãozinha que eu fiz para obrigar todos os links não locais a serem abertos em uma aba nova ou uma janela nova do navegador. Ok, nada disso do que eu falei até agora tem a ver com visualização de dados. Eu estava só continuando a mostrar como usar o R Markdown e o RStudio para gerar documentos HTML bonitos, incluindo texto e código. E agora, no vídeo de hoje, gráficos.
O assunto de hoje é visualização com o pacote ggplot2, que é um dos pacotes do Tidyverse. Vamos gerar este HTML. Aqui eu dei Ctrl+Shift+K para gerar o HTML. Aparece aqui o nome do HTML gerado, DataVis HTML, e aparece aqui na área de arquivos o DataVis HTML que eu posso abrir no navegador. E aí está o nosso documento até agora. Título, subtítulo, nome do autor, a data desta vez formatada, o sumário com uma seção só até agora, visualização com ggplot2 e o cabeçalho da seção. Aliás, uma das coisas que eu faço naquele arquivo CSS é justamente alterar a aparência dos cabeçalhos de seção. Eu vou começar com um exemplo de um gráfico que, embora não tenha sido gerado com ggplot2, pode muito bem ser reproduzido com este pacote. Aliás, é um bom exercício. A maneira de incluir uma imagem no arquivo R Markdown é com essa sintaxe aqui. Ponto de exclamação, colchete, colchete. Se você quiser, você pode colocar entre estes colchetes o texto que vai ser usado pelo navegador, caso o navegador não possa exibir a imagem, ou caso o usuário paire o mouse sobre a imagem, ou caso o usuário esteja usando um programa de leitura de tela. Então é sempre bom colocar o texto descritivo da imagem aqui entre colchetes. Logo depois, o endereço do arquivo de imagem. O R Markdown mostra um preview da imagem, mas vamos gerar o HTML novamente para ver esta imagem em toda a sua glória e plenitude no nosso browser. Eu vim para o navegador, recarreguei o documento e aqui está o nosso exemplo. Este exemplo foi tirado do site da organização Gapminder e é o resultado de um estudo sobre diversos países, condições de vida, renda per capita, produto interno bruto, etc, etc. Este gráfico é um chamado gráfico de dispersão. Ele tem no eixo X renda per capita em dólares. Aqui tem $1.000, $2.000, 4 até $128.000. O que é interessante, aqui já tem uma coisa diferente neste eixo X. O espaçamento entre os ticks do eixo X não é linear. De 1.000 para 2.000 temos essa distância. A mesma distância além de 2.000 nos leva a 4.000. E a mesma distância além de 4.000 nos leva a 8.000. A cada avanço para a direita dessa distância, o valor dobra. Isto é uma escala logarítmica. Nós vamos ver isso com mais calma depois. Já o eixo vertical é a expectativa de vida em anos. E aqui a escala é linear. 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Então, este gráfico é um gráfico de expectativa de vida na vertical, renda per capita, ou produto interno bruto, na verdade. GDP é o produto interno bruto. Produto interno bruto per capita. Cada ponto no gráfico representa um país. Mas existe mais informação do que simplesmente produto interno bruto per capita e expectativa de vida para cada país. Mais informação foi colocada no gráfico usando cores, e aqui na legenda nós vemos que cada cor corresponde a um continente ou região, porque a Ásia, uma parte da Ásia, Oriente Médio e Oceania, está tudo junto, vermelho. Amarelo corresponde à Rússia e Europa, e a Groenlândia, que é parte da Europa tecnicamente, porque é parte da Dinamarca.
e as Américas estão em verde. Então, ao olhar para um ponto desse, você sabe imediatamente em que região o país se encontra. E você vê, nossa, os países que têm um produto interno bruto per capita mais baixo e uma expectativa de vida mais baixa tendem a ser países azuis, que, não surpreendentemente, são países da África. Os países da Ásia são medianos e os países das Américas são países onde as pessoas têm expectativa de vida maior e um produto interno bruto per capita também um pouco melhores do que os países africanos e asiáticos. Além das cores, nós temos também o tamanho do ponto. Na verdade, um outro nome para esse tipo de gráfico é um gráfico de bolhas, porque os pontos têm a sua área proporcional a alguma variável do conjunto de dados, no caso, a população. Então, pontos maiores, bolhas maiores, correspondem a países mais populosos, Índia, China, e bolhas menores correspondem a países menos populosos. Se você ainda não achou o Brasil, o nome do Brasil está aqui, aliás, é mais uma informação, o nome do país não precisaria aparecer, mas não seria um gráfico muito útil sem o nome do país ou sem alguma maneira de saber a que país corresponde cada bolha dessas. Se isto não fosse uma imagem, e sim um gráfico interativo, eu poderia não ter os nomes dos países escritos aqui e o nome apareceria toda vez que o usuário pairasse o mouse sobre uma bolha. Mas, como isso é uma imagem estática, existe uma outra camada de informação aqui, que é a camada de texto mostrando os nomes dos países. O Brasil aqui está numa região onde tem vários outros países, a China, obviamente, é esse país vermelho imenso. Uma boa maneira de distinguir qual bolha é o Brasil é perceber que o Brasil é um país americano, então ele deve ser uma bolha verde, e a população do Brasil é comparável à população dos Estados Unidos, que é esta bolha verde aqui. Então, examinando este gráfico com cuidado, com atenção, dedicando tempo, você consegue obter muita informação sobre os dados. Pensando naquele ditado que diz que uma imagem vale 1000 palavras, no caso deste gráfico, isso é verdade, mas ninguém lê 1000 palavras em 15 segundos. Então, para aproveitar toda a riqueza de informação que este gráfico dá, você precisa de um tempo considerável. Moral da história, você lê um gráfico como quem lê um texto. Muito da informação do gráfico pode não ser imediata. Você pode precisar examinar partes do gráfico, em outras palavras, explorar o gráfico para conseguir a informação que ele foi projetado para transmitir. Vamos conhecer alguns termos técnicos que vão ser úteis quando nós formos programar gráficos no R. Mapeamento. O que um gráfico faz é mapear variáveis do conjunto de dados para características estéticas. Este termo mapeamento é usado em R como mapping, quando nós queremos especificar a construção de um gráfico. Geometrias também são camadas que nós colocamos no gráfico para exibir informação de maneiras diferentes, pontos, linhas, etc. No exemplo do gráfico que nós acabamos de ver, nós temos as 4 variáveis, PIB per capita, expectativa de vida, população e continente, a estética, ou seja, a característica estética,
que está representando cada variável é, para o PIB, a posição horizontal, a posição X. Para a expectativa de vida, a posição Y. Para a população de cada país, o tamanho da bolha. Para o continente ou a região de cada país, a cor da bolha. E a geometria, ponto. Todas essas 4 estéticas são estéticas do ponto. A posição do ponto, o tamanho do ponto e a cor do ponto. Em R, nós vamos construir gráficos deste jeito, especificando estéticas e geometrias. No exemplo, nós vimos então as estéticas de posição X, posição Y, tamanho e cor. Existem outras estéticas com as quais você pode trabalhar quando constrói gráficos no R. A cor de preenchimento foi usada no gráfico de exemplo. A cor do traço pode ser especificada de maneira separada da cor do preenchimento. O tipo do traço. Formas. No gráfico de exemplo, nós vimos só bolhas, círculos, mas formas diferentes podem transmitir informações diferentes. A opacidade dos pontos e das formas também pode transmitir informação. E são estéticas. Essas coisas servem para diversas geometrias. Eu posso ter formas, polígonos, bolhas. Traço pode ser o traço de curvas ou de formas. Agora, geometrias. O gráfico que nós vimos no exemplo usa pontos ou bolhas, já que elas são expandidas. Outras geometrias possíveis são linhas, curvas, barras, colunas, box plots, que são um tipo de gráfico que nós vamos ver no próximo vídeo. Histogramas, que usam colunas também, que nós vamos ver hoje, neste vídeo. Vamos ver como está ficando o nosso documento HTML. Você percebe que nós conseguimos fazer uma tabela em R Markdown. Como nós fizemos isso? Basta usar estes símbolos para delimitar as colunas e as linhas. O R Markdown se encarrega de colocar os cabeçalhos em negrito. O que eu fiz aqui foi colocar essa tabela dentro de um bloco que eu especifico com 2 pontos seguidos. E para este bloco eu atribuí um estilo em CSS. Eu pedi para que a tabela fosse de largura 50% e a margem fosse automática. Isto faz com que a tabela não ocupe a linha inteira, que seria o default, e que ela seja centralizada. Em CSS, uma margem automática centraliza o objeto na horizontal. No mais, nenhuma novidade. Listas em R Markdown são feitas com asterisco ou alguns outros símbolos que você pode ver lá na referência de R Markdown. Aqui nas outras geometrias eu coloquei box plot em itálico. Ok, chega de R Markdown. De agora em diante, vamos nos concentrar em ggplot 2 e como fazer gráficos em R. Além das estéticas e das geometrias, nós também podemos e devemos especificar escalas. As escalas controlam detalhes do mapeamento, eixo, cor, etc. Nós vimos no nosso exemplo que a escala X era logarítmica. E isso nós controlamos na especificação da escala. No nosso exemplo, nós podíamos também especificar os tamanhos dos círculos. Obviamente, esses países todos têm populações que estão entre estes valores. Esses círculos, na verdade, acabam agregando países de populações diferentes
em uma mesma categoria. Nós podíamos dizer que em vez de 4 categorias, nós queríamos 5 ou 10 ou menos, ou 3. Isto é uma decisão de escala. Outro componente importante em um gráfico são os rótulos, texto, basicamente. Além disso, sistemas de coordenadas. Ali nós estamos usando coordenadas cartesianas, x, y. Eu poderia fazer gráficos com coordenadas polares. O gráfico teria aquela cara circular. Nós vamos ver exemplos disso mais tarde. Temas. Temas são ajustes de aparência do gráfico que normalmente não têm significado relativo aos dados. Você escolhe a cor de fundo, se você quer cinza ou branco, ou se você quer linhas de grade e coisas assim. Legendas, o nosso gráfico de exemplo também tem. Isto aqui é uma legenda. E facetas que nós vamos ver mais tarde, que são maneiras de exibir vários gráficos diferentes em um grupo de forma organizada para facilitar a comparação. O vídeo de hoje vai usar um conjunto de dados só. Um conjunto de dados que já vem no R como parte do pacote Tidyverse, que tem informações sobre o sono de diversos mamíferos. Abro um chunk aqui e coloco o ponto de interrogação seguido do nome do conjunto de dados. Quando eu executo esse chunk, a janela de help se abre e mostra a documentação sobre este conjunto de dados. Tem aqui a referência, a fonte de onde foram tirados esses dados. Eles são de 2007. Este conjunto de dados tem 83 linhas e 11 variáveis, 11 colunas. A documentação agora explica o que significa cada coluna. O nome do mamífero, o gênero. A VOR significa a dieta. VOR não é uma palavra que existe de verdade em inglês. A dieta do animal, se é um animal carnívoro, onívoro ou herbívoro. No conjunto de dados tem também insetívoro aqui na documentação. A ordem do animal. A ordem é um daqueles níveis na taxonomia de seres vivos. O status de conservação nós não vamos usar. O total de horas de sono por dia, o total de horas de sono REM, que é o sono durante o qual nós sonhamos, a duração do ciclo do sono em horas, uma coluna aqui que diz quantas horas por dia o animal permanece acordado, o peso cerebral em quilos e o peso corporal em quilos. Para poupar trabalho de digitação, eu vou guardar este conjunto de dados mSleep na variável df, de DataFrame. E vou pedir para o R exibir o conteúdo do DataFrame. O RStudio é sensato bastante para não mostrar todas as 83 linhas do conjunto de dados. Aqui dentro do editor do RStudio, ele dá uma visão paginada, 9 páginas do conjunto de dados, nós podemos percorrer as linhas. Existem colunas aqui à direita dessa, mas não é uma boa ideia ficar explorando o conjunto de dados desse jeito, principalmente se o conjunto de dados for muito grande. Em vez de explorar todo o conjunto de dados, nós vamos abstrair o conteúdo do conjunto de dados e examinar só a estrutura. Existe uma função no RBase, que é a função str, que me dá a estrutura de qualquer objeto. Se eu executar esse chunk, o RStudio me mostra que df é uma variável que representa uma table. Uma table é uma tabela. É uma estrutura de dados específica
do Tidyverse para representar tabelas. 83 linhas, 11 colunas. Aqui estão as classes no sistema orientado a objeto de R, S3. E aqui eu tenho uma lista das variáveis, das colunas. Tem aqui as 11 colunas, o tipo de cada coluna, caractere ou numérico, o tamanho de cada coluna, e numa tabela, numa table, todas as colunas têm o mesmo tamanho, o mesmo comprimento, ou seja, cada coluna tem 83 linhas, e alguns exemplos de elementos nesta coluna. Na verdade, são os primeiros valores, os valores das primeiras linhas. E você já percebe, vendo isso, que existem alguns valores NA. Aqui, por exemplo, para esse primeiro animal, eu não sei o número de horas do sono REM, nem a duração do ciclo de sono, não tem o peso cerebral deste primeiro animal. STR é uma função de R base. Existe também a função glimpse, que é do pacote Tidyverse, que faz basicamente a mesma coisa. Nós temos aqui número de linhas, colunas, os nomes das colunas, exemplos, o tipo de coluna, o tipo de dados de cada coluna. Se eu quiser, eu posso ver só as primeiras linhas do conjunto de dados, usando o comando head. De novo, o R me mostra aquela visão paginada, mas só com as primeiras 6 linhas. Você pode ficar curioso como isso aparece no HTML. Aquela hora que nós pedimos para ver a documentação sobre o conjunto de dados MSleep, foi aberta uma janela no RStudio, mas aqui no HTML não tem saída. Quando eu peço para exibir o conteúdo de um data frame, acontece que na saída em HTML o número de linhas é truncado e aparece essa mensagem aqui. Na verdade, o número de colunas também foi truncado. Faltam 2 variáveis aqui, o peso do cérebro e o peso do corpo. Existe uma maneira de configurar o cabeçalho do arquivo R Markdown para que apareça uma visão interativa do conjunto de dados aqui no HTML, mas nós não vamos fazer isso, não. Está aqui o resultado do STR, aqui tem uma barra de rolagem, o resultado de glimpse, não tem barra de rolagem, o resultado do head está aqui, 6 linhas, 2 colunas não foram exibidas. Uma outra maneira de visualizar o conteúdo de um conjunto de dados é usando a função view. Quando eu executo view, o RStudio abre uma janela nova, uma aba nova interativa. Eu posso até destacar essa janela aqui e interagir com os dados como se eu estivesse usando uma planilha. Posso ordenar os dados de acordo com uma coluna que eu decidi ordenar pelo nome dos animais. Uma curiosidade, será que nós aparecemos aqui? Aparecemos, temos aqui humanos. Nós somos onívoros, nossa ordem é primatas, nosso status de conservação não é definido, nós não estamos em extinção, nem ameaçados, ou talvez estejamos tudo isso. O fato é que no conjunto de dados isto não está especificado. Nós não somos domesticados como porcos e cavalos. Eu não sei o que quer dizer NT. Bem, nós dormimos 8 horas de sono por noite, das quais quase 2 horas são de sono REM. Nosso ciclo dura 1h30, mais ou menos. E nós ficamos 16 horas acordados. Nosso cérebro pesa 1,320 kg, em média. Pensei que fosse mais pesado, mas tudo bem.
e o peso médio de um ser humano é 62 quilos. Ok, mas isso quando o conjunto de dados é muito grande, é inviável ficar examinando os dados deste jeito. Talvez você dê uma olhada rápida para se familiarizar. Mas existem maneiras um pouco mais sistemáticas e programáticas de explorar um conjunto de dados. Uma maneira muito interessante de examinar um conjunto de dados é chamando a função df_summary, que vem num pacote chamado Summary Tools. Um pacote que eu já carreguei lá naquele chunk de setup lá em cima. E aqui eu aproveito para mostrar para você um recurso do Tidyverse que também poupa digitação. Aqui eu tenho a variável df e este comando aqui, %, é um comando chamado pipe que faz o seguinte: o que estiver do lado esquerdo dele é enviado para a função que estiver do lado direito como o primeiro argumento. A função df_summary espera um argumento, que é um conjunto de dados. Percebam que aqui eu chamei a função df_summary sem argumento nenhum. O que leva df para dentro da função df_summary é o pipe. E logo depois eu pego o resultado da função df_summary e envio para a função print, com este argumento aqui especificando que o método tem que ser render. Isso é um detalhe do funcionamento do pacote Summary Tools, da função df_summary, porque a função df_summary gera HTML. Gera uma tabela que resume todo o conjunto de dados que pode ser incluída no nosso documento HTML. Então, recapitulando, este comando aqui é o pipe. Ele serve para enviar dados do lado esquerdo para o lado direito, poupando digitação. Se eu não tivesse o pipe, eu ia chamar a função df_summary, passando o df como argumento, ia ter que guardar o resultado dentro de uma variável e depois imprimir essa variável. Ou eu poderia aninhar uma chamada dentro da outra, mas aí você teria que, para entender o que está acontecendo do começo ao fim, na ordem de execução, você teria que ler essas chamadas aninhadas de dentro para fora. O pipe permite que a leitura seja feita da esquerda para a direita, fica um pouco mais intuitivo. Ok, vamos ver o sumário deste conjunto de dados. O que acontece é que a função df_summary retorna esta tabela com umas figurinhas interessantes e informação. É mais fácil entender a saída de df_summary no arquivo HTML, no navegador. Vamos lá. A função df_summary me dá as dimensões do conjunto de dados, 83 linhas, 11 colunas, uma informação que nós não tínhamos ainda. 0 duplicatas. Cada linha é diferente. Agora eu tenho, para cada variável, o nome e o tipo da variável, um resumo dos valores da variável. Eu tenho 83 animais aqui. Ele me enumera os primeiros 10 aqui, tá? O 10º é a anta. Para quem não sabia, isto é a anta em inglês. E 73 outros. Aqui, frequências, a quantidade, tem um elefante, um African Giant Pouched Rat, etc, etc. Isso não adianta muito, não é muito útil agora, porque esses 73 outros aparecem aqui. 87,9% são os outros. As últimas duas colunas são úteis. Todos os 83 animais têm nome. Os valores válidos são 100% da coluna. Não existem dados faltando. Gênero. Tem aqui
10, ele mostra os 10 primeiros gêneros e mais 67 outros. Então tem 77 gêneros no nosso conjunto de dados. Alguns animais têm o mesmo gênero. Um resumo aqui, ó, Pantera, tem 3 animais do gênero Pantera e por aí vai. Também este gráfico aqui não é muito útil porque 67 dos gêneros estão na categoria outros, essa barra mais comprida. Não existe linha sem gênero. Lembra que essa última coluna corresponde ao número de valores faltantes. Beleza. Dieta. VOR é um campo do tipo caractere. Os 4 valores possíveis são esses: carnívoro, herbívoro, insetívoro e onívoro. E aqui o gráfico é útil. Nós vemos quase metade dos animais são herbívoros. 42,1% são herbívoros, que é o segundo valor. Poucos animais são insetívoros. E temos um problema de dados faltantes. Dos 83 animais, 76 têm este campo preenchido e 7 animais têm este campo com valor NA. E por aí vai. Ordem, estado de conservação, o sono total, ainda bem não tem nenhum dado faltando. Tem 65 valores diferentes. Então, o gráfico que aparece aqui é um histograma, nós vamos ver daqui a pouco o que é um histograma. Sono REM, 22 dos animais não têm esta informação aqui no conjunto de dados. A duração do ciclo, mais da metade dos animais não tem a duração do ciclo. Nós vamos nem usar esse dado. Número de horas que o animal permanece acordado, ok? Peso cerebral, que é um dado interessante. Existem 27 animais, 1/3 aproximadamente, que não tem esta informação no conjunto de dados. E o peso corporal, todos eles têm esta informação incluída aqui no conjunto de dados. Vamos decidir usar essas colunas aqui, então. Nome, gênero, ordem, a dieta, horas de sono, horas de vigília, peso corporal e peso do cérebro. A coluna que mostra a dieta, que é essa VOR, tem 7 valores NA. Vamos ver quais são esses animais. Eu vou usar comandos do tidyverse para filtrar os dados. Eu pego a variável def, uso o pipe, envio para o comando filter. Este comando, esta função, pega o conjunto de dados passado como primeiro argumento e aplica alguma função que retorne verdadeiro ou falso. E aí cada linha do conjunto de dados é testada de acordo com essa função. E a função filter retorna só os elementos que tiveram resultado verdadeiro. A função que nós vamos usar aqui é is.na, que é uma função do rbase que testa se um valor é NA ou não. Logo depois, eu uso o pipe para enviar o resultado do comando filter para o comando select, que seleciona colunas, e peço para exibir só a coluna nome. Então preste atenção, filtra linhas e select seleciona colunas. E o resultado, quando eu executo esse comando, é esse aí. Temos 7 animais para os quais nós não temos dados sobre a dieta. Nós não sabemos se eles são carnívoros, herbívoros, onívoros ou insetívoros. Ok, nós vamos usar essa coluna mesmo assim. Se você prestou atenção no resumo produzido pela função dfSummary, você vai ver que a variável de peso corporal tem valor 0 como valor mínimo. Será que esse conjunto de dados tem animais com peso 0? É a mesma coisa que não tem informação nenhuma. Quando a variável é numérica, dfSummary mostra a média, 166 é a média do peso corporal, o desvio padrão, que é SD, entre parênteses, 786 é uma medida da variação,
E logo depois, o valor mínimo, o valor mediano, que está bem no meio do caminho, e o valor máximo. O valor mínimo é 0. O valor mediano é 1,7 quilos, 1,7 quilos, e o valor máximo é 6.000 quilos. Vamos filtrar o conjunto de dados com a condição agora, peso corporal menor que 1. E agora eu peço para mostrar o nome e o peso corporal. O comando select me deixa selecionar mais de uma coluna. E, novidade, uso a função arrange para ordenar o resultado. E essa função vai ordenar o resultado por peso corporal em ordem crescente. Então, os animais mais leves aparecem no começo. Existem animais com peso bem baixo. Aqui nós estamos falando de 5 gramas, 10 gramas. Lembra que a unidade é quilo, isso é importante, hein? 19 gramas. Mas, como nós pedimos para ordenar em ordem crescente de peso, e pegamos todos os animais com peso menor do que 1 quilo, são 35 deles, nós temos certeza que não existem animais com peso 0. Senão eles apareceriam aqui nas primeiras linhas. Ok. Sem problemas, então. Eu registro aqui no documento, a função devSummary arredondou os pesos para 0. Os valores que estão no conjunto de dados são os valores verdadeiros, que são maiores que 0. Vamos criar uma table nova só com as colunas que nos interessam. Criei uma variável sono, que é o resultado de df pipe seleção de colunas. Peguei só as colunas em que eu estava interessado. O resultado é uma variável nova, sono, que eu não vou imprimir. Agora vamos usar o ggplot2 para visualizar gráficos com informações sobre esses dados. O primeiro tipo de gráfico que nós vamos ver são os gráficos de dispersão. Em bom português, scatter plots. É o tipo de gráfico que nós vimos no exemplo lá no começo do vídeo, aquelas bolas, bolhas, pontos, etc. Os gráficos de dispersão mostram a relação entre 2 ou mais variáveis. As 2 variáveis que correspondem aos eixos são variáveis numéricas, variáveis quantitativas. A relação mostrada pelo gráfico de dispersão não é necessariamente de causa e efeito. No gráfico de exemplo lá em cima, a longevidade, a expectativa de vida não era efeito da renda per capita, não era efeito do produto interno bruto per capita. Então está aqui a observação. A variável representada no eixo horizontal não determina necessariamente os valores da variável representada no eixo vertical. Até porque naquele exemplo existiam países que tinham o mesmo valor de PIB per capita, mas tinham expectativas de vida diferentes. Então, o mais correto é pensar em associação, em correlação, e não em causa e efeito. Muitas vezes, se você trocar as variáveis de eixo, colocar a variável horizontal agora no eixo Y e a do eixo Y agora no eixo X, você vai ter um gráfico equivalente e que vai deixar claro que uma variável não causa a outra. O gráfico é só uma maneira de ver a correlação entre elas. Vamos para o nosso primeiro gráfico. Com o conjunto de dados que nós estamos examinando, faz sentido ver, por exemplo, se existe alguma relação entre o número de horas de sono e o peso corporal. Eu vou pegar o nosso conjunto de dados, a variável sono, usar o pipe e enviar para a função ggplot, que é a função que gera gráficos. ggplot precisa, como segundo argumento, porque o primeiro argumento é o sono, é o conjunto de dados, que o pipe passa para cá como primeiro argumento. O segundo argumento é o mapeamento estético. O mapeamento estético sempre tem que ser especificado com a função AES, que
São as primeiras letras de estética em inglês. E aqui eu especifico, olha, o eixo X vai ter o peso corporal e o eixo Y vai ter a quantidade total de sono. Eu executo e o que acontece? Aparece um gráfico com eixo horizontal, eixo vertical e mais nada. O que aconteceu aqui? Cadê os pontos do gráfico? Não basta a estética. Faltou especificar a geometria. O que eu quero mostrar nesse gráfico? São pontos? São linhas? São formas diferentes? É sempre preciso especificar, além da estética, a geometria. Então eu repito os mesmos comandos, mas coloco aqui a geometria point. E aí vem o maior incômodo do ggplot2. O ggplot2 foi desenvolvido antes do tidyverse. Então ele não usa o pipe. Depois que você chama a função ggplot, se você quiser acrescentar coisas ao gráfico, você tem que usar o símbolo de mais e não o pipe. Isso é uma fonte de erros tremenda. Mas talvez numa versão futura do ggplot isso mude. Essa é a ideia de fazer gráficos em camadas. Você pode imaginar que a geometria é uma camada acima da estética. Agora sim o resultado é o que nós esperávamos. O gráfico aparece aqui, nós podemos também mostrar o gráfico numa janela separada. Cada ponto desses representa um animal. E pelo gráfico nós percebemos algumas coisas interessantes. Existe aqui uma meia dúzia de animais que tem o peso relativamente alto. Eu imagino que aqui seja por volta de 200 quilos para cima. Todos esses animais acima de 200 quilos dormem muito pouco, dormem menos de 5 horas de sono por dia. E todos os outros estão embolados aqui com peso pequeno. Imagino que aqui seja 100 quilos ou menos, 50 quilos ou menos. Bem, nós podemos melhorar isso. Eu quero saber que animais são esses que têm mais do que 250 quilos que dormem pouco. Eu uso os comandos que nós já conhecemos para filtrar o conjunto de dados, peso corporal maior que 250 quilos, quero ver o nome e o peso e ordeno os pesos em ordem crescente. E aí eu tenho os 6 animais, os 6 mamíferos mais pesados: o cavalo, a vaca, a baleia piloto, a girafa, o elefante asiático e o elefante africano, com pesos imensos. Ok, esses animais dormem bem pouco. Além disso, nós vimos no gráfico que aqueles animais com peso mais baixo estão todos embolados ali no começo, existem pontos sobrepostos, e existem algumas maneiras de consertar isso. A primeira delas é alterando a aparência dos pontos, mudando a opacidade. Na função da geometria, eu tenho como especificar um valor para alfa. Alfa é a opacidade, transparência de cada ponto. E agora as coisas ficam um pouco melhores. Eu consigo perceber, por exemplo, que aqui existe sobreposição de pontos, aqui também. Uma alternativa é balançar um pouco os pontos, usando uma outra geometria que é derivada da geometria de pontos. É a geometria chamada jitter. Jitter significa sacudir, agitar. Essa geometria chacoalha os pontos, e aqui eu passo como argumento um máximo, em que o máximo de distância, o máximo de unidades que cada ponto pode ser chacoalhado na horizontal para separar pontos que estão ocupando a mesma posição.
Agora o resultado é que todos aqueles pontos que estavam embolados aqui próximos ao zero ficam separados aleatoriamente. É óbvio que isso pode atrapalhar um pouco a leitura do gráfico, isso faz com que o gráfico seja menos preciso, mas dá para nós uma ideia do que está acontecendo em termos de sobreposição de pontos. Aqui neste gráfico as coisas ficam bem estranhas mesmo, porque magicamente alguns animais ficaram com peso corporal negativo. E você pode ver que aqui nenhum estava à esquerda do zero, mas aqui embaixo vários passaram. Uma outra maneira de melhorar este gráfico é reduzir a escala do eixo X, excluir os animais mais pesados, fazer com que o eixo X vá só de 0 até 200 quilos, por exemplo. E é isso que nós vamos fazer. E agora nós aprendemos mais um recurso do ggplot. Além da estética e da geometria, eu vou agora acrescentar uma escala. A especificação da escala é sempre feita com funções que começam com o nome scale sublinhado. Aqui nós queremos mexer na escala x e a escala x é uma escala contínua. E nós vamos dizer que os limites do eixo x vão ser 0 e 20, 0 à esquerda e 20 à direita. Lembrando que em R, este C aqui é a função que constrói vetores. Então eu passo para o argumento limites o vetor de dois elementos, 0 e 200. O que acontece? Uma mensagem de aviso dizendo que 7 pontos, 7 linhas foram descartadas. São as linhas que estariam à direita do 200 quilos. E agora o gráfico está um pouco menos congestionado. Vamos nos concentrar nos animais mais leves ainda. Vamos nos restringir aos animais com no máximo 5 quilos de peso. Defino a variável limite. E em vez de mudar a escala do gráfico, o que eu vou fazer é filtrar as linhas do conjunto de dados. Então eu uso a função filter para retornar só os animais com peso abaixo do nosso limite de 5 quilos e faço o gráfico. A coisa fica bem menos congestionada. Todo aquele bolo de animais que estavam com peso próximo de zero agora já são distinguíveis. Existe um pouco de overplotting aqui, mas tudo bem. E nesta escala não existe praticamente nenhuma correlação entre horas de sono e peso corporal. E se você estiver curioso para ver como os nossos gráficos estão saindo no HTML, aqui o navegador mostrando o comando e o resultado. Esse foi aquele nosso primeiro gráfico, 100 pontos. Depois nós especificamos a geometria. Depois usamos transparência. Usamos a geometria que chacoalha os pontos, jitter. Aqui o nosso penúltimo gráfico, com animais só até 200 quilos. E agora o nosso último gráfico, com limite de 5 quilos. Aí está. Vamos agora colocar informação sobre dieta. Pego os animais, filtro, pego só aqueles com menos de 5 quilos e agora na especificação da estética, além do X e do Y, eu especifico que a cor representa a coluna VOR, que é aquela coluna que diz a dieta. Estamos chegando perto daquele gráfico que nós vimos no início. A saída no HTML agora é esta. Percebam que existe uma terceira estética, que é a estética das cores, especificando a dieta dos animais. Até agora, nós vínhamos especificando a estética
no comando ggplot. A vantagem disso, como aqui, é que qualquer outra geometria que eu aplicar a este gráfico, além da geometria ponto, vai usar a mesma estética, porque a estética foi especificada na função ggplot. Mas nada me impede de querer usar estéticas diferentes em geometrias diferentes. Então, eu posso especificar a estética não aqui na função ggplot, mas sim dentro da chamada AGOnPoint. Este gráfico aqui vai ser idêntico ao gráfico anterior. Você vê que nós especificamos aqui que a cor de cada ponto ia corresponder à dieta do animal. Compara agora com este outro gráfico. Todos os pontos saíram em azul. A especificação da cor foi feita na GEON, na chamada de GEOnPoint, mas foi feita fora do mapeamento estético. Essa distinção é importante. A cor, quando especificada dentro da estética, tem um significado. Quando especificada na GEON fora da estética, a cor é simplesmente um aspecto da aparência do gráfico que não tem relação com os dados sendo representados. Aqui eu simplesmente pedi para que todos os pontos fossem exibidos em azul. E isto é uma outra fonte de erros comuns. O que deu errado aqui, neste gráfico? Eu especifiquei o mapeamento estético como sendo x peso, y total de horas de sono e a cor azul. Mas como isso estava dentro do mapeamento estético, o ggplot entendeu que azul era uma informação sobre os dados e colocou uma legenda para incluir essa informação no gráfico. Essa legenda está dizendo, olha, todos os pontos que têm cor vermelha estão associados à informação blue. Seja lá o que quer dizer isso. Como eu passei um string, blue é simplesmente uma constante, um string constante, não tem nada a ver com conjunto de dados. Vamos explorar uma outra correlação entre as variáveis desse conjunto de dados. Dessa vez uma correlação um pouco mais clara. Peso cerebral versus peso corporal. É de se esperar que animais mais pesados tenham cérebro mais pesado. Então, o gráfico deve mostrar uma correlação positiva entre essas variáveis. Agora eu estou usando o conjunto de dados inteiro e usando pontos para mapear no eixo X o peso corporal e no eixo Y o peso do cérebro. Vem uma mensagem de erro dizendo que 27 pontos, 27 linhas do conjunto de dados foram desprezadas. São aquelas 27 linhas que não têm o valor para o peso cerebral. Nenhum problema. É só um aviso. De novo, temos muitos animais aqui perto do zero e temos 2 animais com peso corporal bem grande e peso cerebral também grande. Mas você percebe que esse animal aqui, que era o maior de todos, era um dos elefantes, tem mais de 6.000 quilos de peso corporal e menos de 6 quilos de peso cerebral. Vamos de novo trabalhar só com os animais mais leves. E vamos mudar um pouco também a transparência dos pontos e o gráfico fica um pouco melhor. Animais com no máximo 5 quilos de peso corporal têm cérebro com peso no máximo 50 gramas. Mas neste gráfico fica bem clara esta tendência, essa correlação
Quanto maior o peso corporal, maior também o peso cerebral. Para encerrar, vamos incluir também horas de sono e dietas no gráfico. O início é igual a antes, dentro da GEON. Agora, na estética, eu especifico que o tamanho dos pontos deve corresponder às horas de sono e a cor, como a gente já estava fazendo, a cor dos pontos deve corresponder à dieta. E mantenho o alfa em 0,5. Tem agora as duas legendas aqui, o tamanho do ponto, a área do ponto, significa quantas horas o animal dorme. Esse sujeito aqui dorme bem pouco, esse aqui também. Já esses outros dormem mais. E a dieta aparece codificada pela cor. Vamos embelezar este gráfico mais um pouquinho. Eu quero dividir mais aqui as categorias de horas de sono, não só aqueles que dormem 10 e 15. E vamos colocar uns títulos, uns rótulos mais informativos. É sempre uma boa prática dividir chamadas de função muito compridas, com muitos argumentos, em diversas linhas. Então, e indentar de acordo com a semântica da coisa. Esta parte que está assinalada aqui é a especificação da GEON, a estética e a transparência dos pontos. Nada mudou aqui. Depois disso vem essa especificação da escala. E percebam que, diferente do exemplo que nós fizemos antes, a escala aqui não é a escala do eixo X, é a escala de tamanho. E eu digo, eu quero as divisões especificadas por essa sequência aqui, de 0 até 24, de 4 em 4. Então ele vai dividir os animais de acordo com as horas de sono em 0, 4, 8, 12, 16, 20 e 24. A última parte aqui, depois desse mais, é a especificação dos rótulos. Existe essa função bem conveniente, labs, que me permite especificar todos os labels, todos os rótulos do gráfico. O título do gráfico, o subtítulo. Caption é um rótulo que aparece abaixo do gráfico, à direita. É um bom lugar para você colocar a fonte dos dados usados no gráfico. Rótulo do eixo X, rótulo do eixo Y. E aqui nós temos strings normais. Eu posso incluir quebras de linha com /N. O rótulo das cores, isso vai aparecer na legenda. E o rótulo dos tamanhos, isso vai aparecer na legenda dos tamanhos também. E agora nós executamos e vemos o resultado aqui, que é um resultado tão bonito que merece ser visto no navegador. Nosso título, nosso subtítulo, está aqui o valor da variável limite, o rótulo do eixo Y, o rótulo do eixo X, a caption, a legenda de dieta, a legenda das cores, a legenda do tamanho dos círculos. Nós pedimos para separar agora em classes de tamanho 4. Aparentemente não existem animais que dormem, animais desta faixa de peso que durmam mais de 20 horas, nem menos de 4 horas. Os princípios de construção desse gráfico são os mesmos daquele gráfico que nós vimos no começo do curso. Tem informação aqui codificada na posição X, na posição Y, na área do ponto e na cor do ponto. Então, se você quiser, você pode tentar reproduzir aquele gráfico que nós usamos como exemplo no começo. É só entrar no site do Gapminder. Os dados estão lá disponíveis para serem baixados e tentar fazer um gráfico parecido com este. E por hoje chega. No próximo vídeo nós vamos continuar vendo visualização,
outros tipos de gráficos e como construí-los em R usando o ggplot. Até a próxima, então.